professores, pedagogos, acadêmicos de todo o Brasil com essa temática importantíssima, História da Educação, conhecendo, perfazendo um caminho de lutas, de reformas, de transformação da sociedade e por aqui conhecendo muitos métodos, muitos pensadores, muitos avanços, muita tecnologia que marcaram a história da educação em todo o mundo. E agora a gente adentra um pouquinho no território nacional, depois de fazermos essa viagem em todo o mundo, de conhecermos as singularidades e particularidades de cada povo através da sua educação, de como surgiu a educação em cada lugar, chegamos então na educação no Brasil. E não poderíamos iniciar essa conversa falando do período colonial. Nas escolas elementares base do sistema colonial da educação, que funcionava onde quer que existisse um único convento, os índios aprendiam a ler, escrever, contar e a falar o português. Nelas também eram instruídos os filhos dos colonos, por isso então o período colonial. Um pouquinho da nossa história da educação brasileira, de como os europeus portugueses aqui chegaram no Brasil, começaram a se instalar e aí a educação nasce através da catequese, ainda a forte tendência da igreja aqui também na nação brasileira. E daí então levando os índios, os nativos para um ambiente ainda voltado para a igreja, que era esse convento, a partir de então, para ensinar os índios a ler, escrever e falar a língua portuguesa, E nelas também os filhos dos colonos que aqui se encontravam. A educação no tempo de Dom João VI, desde a expulsão dos jesuítas em 1759 até a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a educação da colônia passou por um período de desagregação e decadência. Há essa tendência marcada ainda pelo cristianismo, marcado ainda com a forte tendência e influência da Igreja Católica, começa a se entrar em decadência todo o sistema educacional no tempo de Dom João VI. E daí então se instala aqui o Império. Com a proclamação da independência e a fundação do Império em 1822, surgiram novas ideias pedagógicas. Tentou-se, olha aí, o que tentou-se organizar um sistema educacional popular e gratuito. Daí então, não era só mais os filhos dos grandes senhores que aqui se encontravam, que tinham oportunidade de aprender a ler e escrever, mas no Império tentou-se implantar esse sistema popular para o povo, gratuito. Uma lei de 1827 estabelecia que se criasse escolas primárias em todas as cidades, vilas e povoados, e escolas secundárias nas cidades e nas vilas mais populosas. Então começou a se expandir o sistema educacional aí em 1827, nessa época do Império. A descentralização do ensino. A descentralização do ensino básico, ato adicional de 1834, cuja organização passou a ser responsabilidade das assembleias provinciais, teve como consequência o extraordinário desenvolvimento das escolas secundárias particulares, sobretudo nas capitais das províncias. Olha o que despertava já aqui nesse período, em 1834. As escolas secundárias particulares para formar mais profissionais para atuar com o povo, formando assim mesmo a população mais carente. A República Velha. Com a proclamação da República, a política educacional não se modificou, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. O tipo de mentalidade formado no período colonial, lembra que o período colonial era a tendência da igreja, e no Império começou a se expandir, persistiu. O mesmo gosto pela literatura e retórica, o mesmo formalismo. Então, começava aqui a nascer de fato aquela educação tradicionalista, voltada mesmo pelo gosto da leitura, a literatura, a retórica e o formalismo. O formalismo era tendência, até porque estávamos ainda sendo governados aí por um rei.
era Vargas, né? O movimento das reformas educacionais desse período era apenas um aspecto do processo revolucionário que se desencadeou no país a partir de 1924, eclodindo em 1930, época das revoluções, né, aqui no Brasil. Então, essas reformas elas começaram a se despertar com esse processo revolucionário, a partir então dessa época chamada de Era Vargas. A República Populista, né? Esse nome ele já nos diz a tendência ao qual nós estávamos entrando. O projeto concedia maior autonomia aos estados na organização de seus sistemas de ensino, dava flexibilidade aos cursos, estabelecia a articulação dos cursos de grau médio e o currículo mínimo obrigatório, além de uma conceituação objetiva da autonomia universitária. Então, a gente com essa expressão, organização de seu sistema, a gente percebia que não era unificado em todo o território brasileiro. Cada província, cada lugar que fosse maior, ele tinha essa autonomia de proceder como queria e desejava, assim, a história da educação, seus métodos e seus recursos próprios. Período autoritário, foi o período de 1964 a 1985. O ensino no Brasil era organizado em níveis, isso aqui bem próximo da gente, que era o primário, o médio e o superior. Pela lei número 5.692, o ensino de nível primário fundiu-se ao antigo ginásio e passou a constituir o ensino de primeiro grau, o ensino médio e transformou-se em ensino de segundo grau. Então, a gente começa a perceber que a gente tinha esse primário, né, de primeira a quarta série, o ginásio de quinta a oitava série e daí então o ensino médio que foi transformado nesse ensino de segundo grau. Redemocratização. Os defensores da democratização do ensino tentavam garantir a proteção constitucional para uma educação leiga, universal e gratuita, com forte ênfase no ensino público, admitindo o privado sem direito a verbas públicas e sujeito ao controle do poder público. Daqui, então, começava a se pensar, né, que deveria, de fato, universalizar todo o sistema educacional em todo o território nacional de forma gratuita, fomentando e ajudando sempre o ensino público, né, admitindo aí o privado sem direito a verbas. Começava então aqui crescer todo o sistema educacional na área pública. A educação da nova república. A Carta garantia ao Brasil uma democracia liberal, com a separação dos três poderes, voto obrigatório para pessoas de entre 18 e 70 anos, fim da censura, direito de greve, liberdade sindical, amplo assistencialismo social, garantindo seus direitos trabalhistas, dentre muitos outros pontos importantes. Então, a gente começa a perceber que a nova república, ela veio garantir muitas oportunidades, principalmente para a classe mais necessitada, a classe mais pobre. A classe docente no Brasil atual. A profissão docente é uma das mais difíceis, e isso nós sabemos muito bem, pois temos desafios todos os dias, como ensinar o aluno a pensar, a pesquisar, inúmeras de outras proposições. Poucas profissões em todo o mundo gozam de tanto prestígio junto à sociedade quanto aos professores. Então, a gente começa a perceber que com o fortalecimento do ensino secundário, começou-se a perceber essa profissão docente e o desafio era, de fato, formar esse profissional forte que pudesse, de fato, ajudar a classe popular, as crianças, né, os alunos, a pensar e a pesquisar, valorizando, assim, todo o ensino público. O corpo discente, é o nosso alunado aqui no Brasil. O aluno é um agente social que leva para a escola uma série de experiências acumuladas em casa, no trabalho, no clube, na igreja, enfim.
né, essas experiências no cotidiano tornam o aluno capaz de reelaborar os conceitos emitidos pelo professor. Então, a gente começa a perceber que havia já essa segregação entre perceber quem ensinava e quem era que aprendia. Ensinava o professor e aprendia a classe do corpo discente aqui no Brasil. A educação hoje no Brasil. A educação em todas as suas dimensões é um desafio, isso é notório, a gente sabe disso. Paulo Freire dizia que não se pode falar de educação sem falar de amor. O amor, que é um sentimento próprio, terno, quebra paradigmas, barreiras e nos move para a construção de um mundo mais humano e educativo. Então, a educação hoje, a gente pode dizer assim, que ela está, de fato, mais organizada, mais sensível, né, com esse sentimento mesmo de que a gente não pode falar da educação sem falar nas grandes lutas, nos grandes entraves que tivemos, mas que foi algo assim feito por amor. Os níveis de ensino hoje no Brasil, né? A gente começa a perceber que, de acordo com a LDB, né, a educação que rege, a lei que rege toda a educação no Brasil, ela se divide na educação infantil, que vale a pena lembrar que a educação infantil é dividida entre a creche e a pré-escola, creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 6 anos, o ensino fundamental, quem lembra? Ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, né, que é para os 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, o ensino superior, ao qual nós estamos aqui, ainda temos a educação de jovens e adultos, que é o antigo supletivo, e o ensino técnico, que tem aí marcado o território brasileiro, tem crescido bastante o ensino técnico. E a família e a educação, não podemos falar de educação sem atrelá-la à família, né? Como está escrito no início do artigo 1º da LDB, a educação abrange os processos formativos que desenvolvem a vida familiar. Lei número 93/94/96, no seu artigo 1º. É na vida familiar que se dá o primeiro contato do cidadão com o mundo. Então, se falar de educação, não vai somente pensar que é o processo de aprendizagem, né, ali do ler e escrever propriamente dito, mas é também perceber esse primeiro contato com o mundo que se dá com a família. Por isso, ambas não andam separadas, elas andam juntas, em conjunto. E por aqui a gente encerra essa aula com essa temática importantíssima, história da educação, percebendo aí as melhorias, percebendo as lutas, como foi que surgiu a educação em cada lugar, as tendências, os métodos, o avanço que nós tivemos em toda a educação nacional brasileira.